Com pergunta do nosso analista Yuri Pita, de São Paulo. Yuri. Obrigado, Carol. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco. Vou puxar de novo um pouco para a agenda econômica. Estava relembrando aqui, na campanha de 2018, na sua candidatura a presidente, o senhor chegou a falar sobre uma CPMF na época, atrelada ali à repartição para estados e municípios e redução da dívida pública. Um outro contexto agora, com pandemia, com todos esses gastos que foram colocados emergenciais pelo governo federal e, de novo, falando-se em CPMF e uma reforma tributária tentando unificar impostos da área de consumo. Queria ouvi-lo sobre a sua proposta, a sua avaliação de reforma tributária que está em discussão no Congresso, se é boa ou ruim, e CPMF. Qual é a sua atual avaliação sobre esse imposto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está propondo? Olha, Yuri, eu lamento muito que a realidade trágica tenha mostrado quanta razão havia no argumento que eu dizia de que o problema do Brasil não era a despesa, que o problema do Brasil era uma precariedade na receita e a desigualdade, a injustiça na sua busca de construção. E a pandemia revelou isso de uma forma trágica. Então, veja, naquela data eu propus um sistema completo, corri os riscos e perdi os votos necessários para perder, ganhei os votos que eventualmente eu possa ter ganho, e do meu lado estava o Bolsonaro dizendo que não aceitava mais aumentar a carga tributária nenhuma, que a CPMF era uma estupidez, que não ia fazer, etc, etc. Portanto, tem uma antecedência política aí. E tem autoridade moral um presidente que se elege dizendo que não vai ter reajuste de tributos e que agora está promovendo um reajuste pesado na direção de agravar as distorções do sistema tributário brasileiro? Não tem moral, eu vou votar contra. Vou ponderar o meu partido que vote contra. Isto dito, não há saída para o Brasil sem um ajuste nas contas pelo lado da receita, o que não dispensa a severidade em cada item da despesa. A mais grave de todas é o juro para a dívida. Acabei de dizer para a sua colega que o governo está pagando 3 pontos acima da Selic, a imprensa calada estava, calada continuará, porque boa parte dos donos da mídia são beneficiários dessa perversão do juro alto no Brasil. Então, da mídia comercial tradicional, pelo menos que eu conheço. A CNN ainda está subjúdice, é novinha demais para a gente ter informações sobre isso. Né? Então, mas eu vou dizer, se for, vou dizer também, porque vocês, jornalistas, não têm responsabilidade nenhuma com os donos. Então, volto a dizer, nesse momento, o Brasil tem ainda renúncias fiscais arbitrárias, clientelistas e corruptas de mais de 300 bilhões de reais por ano, sem nenhuma contrapartida. Então, antes de aumentar imposto, tem que passar um pente fino nisso aí. E eu propus na data 15%, agora nós vamos ter que aumentar para 20% o pente fino para cortar. Já fizemos aqui no Ceará, e o Ceará faz 30 anos que não fala em atraso de funcionário. Depois, o Brasil é um país, junto com a Estônia, e de tanto eu falar aqui, o debate chegou lá, e eles abriram o debate lá. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Isso não tem cabimento, né? Enquanto vocês, trabalhadores, morrem com 27,5% de salário se for pessoa física e 15% se for pessoa jurídica, e isso também é uma distorção que a gente tem que corrigir para os grandes salários, não de vocês, né? Aqui no Brasil, o saque de lucros e dividendos das empresas fica isento de imposto. É uma aberração sem tamanho. Eu já cobrei esse imposto quando fui ministro da Fazenda. Com isso, a gente arrecada 90 bilhões por ano. Um pequeno imposto de meio ponto percentual a 1 ponto percentual progressivo sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais, arrecada mais 90 bilhões de reais. Então você tem 60 mais 90 mais 90, você vai achando aí 3 trilhões de reais por anos. E aí a minha proposta é que 1 trilhão desses seja para fazer um remanejamento da dívida, que está explodindo, e 2 trilhões sejam usados para alavancar um grande fundo de desenvolvimento que começa por retomar 26 mil obras paradas e avançar em direção ao emprego, porque se nós não fizermos isso, a fome, não como retórica, mas como realidade de falta das proteínas básicas para as crianças comerem, está voltando pesadamente ao lado do povo brasileiro.